Imagine isto. Você é o presidente de um país africano há 42 anos. Você tem 92 anos de idade. E então, sua própria filha vai ao TikTok e pede ao mundo inteiro que não vote em você. Ela expõe a pobreza, o desemprego e o cansaço de décadas de estagnação. Esta não é uma história de ficção. Isto aconteceu em 2024. E o homem no centro desta traição familiar? Paul Biya, o presidente de Camarões. Mas aqui está a parte mais assustadora. Mesmo com sua filha contra ele, mesmo com 92 anos, mesmo governando de um hotel de 5 estrelas em Genebra, em vez da capital do seu próprio país, Paul Biya ainda está no poder. E se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender exatamente como um único homem capturou uma nação inteira por 4 décadas. Aliás, se histórias como esta fazem você questionar tudo o que sabe sobre poder na África, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque aqui no Legado Africano nós não contamos histórias superficiais. Nós mergulhamos fundo nos segredos que moldaram o continente. Agora vamos voltar ao início, porque para entender como Paul Biya se tornou praticamente um rei moderno, você precisa conhecer o menino que nasceu em uma pequena vila no sul de Camarões em 1933. Paul Biya não nasceu na riqueza. Seus pais não eram poderosos, mas havia algo especial nele. Aos 7 anos, seus pais o enviaram para uma missão católica a 50 quilômetros de casa. E foi lá que um tutor francês notou algo extraordinário. Este menino era brilhante. Tão brilhante que o tutor decidiu que Paul deveria se tornar padre. Aos 14 anos, Biya foi admitido em seminários jesuítas. Ele estudou latim, grego, filosofia. Mas quando chegou à universidade em Paris, algo mudou. Biya descobriu sua verdadeira vocação. E não tinha nada a ver com servir a Deus. Ele queria servir ao poder. Então ele trocou a teologia por direito e ciência política. Enquanto Biya estava na França estudando as artes do poder, Camarões estava em chamas. Era o final dos anos 1950 e o povo camaronês estava lutando pela independência da França. Um movimento nacionalista chamado UPC estava liderando uma guerrilha sangrenta. A França respondeu com brutalidade extrema. Vilas inteiras foram queimadas, milhares foram mortos. E em meio a este caos, um homem chamado Ahmadou Ahidjo emergiu como o líder escolhido pela França. Em 1960, Camarões conquistou a independência, mas era uma independência apenas no papel. Ahidjo era essencialmente um fantoche francês. Ele criou um estado policial, partido único, prisões sem julgamento, execuções públicas para semear o medo. E enquanto Ahidjo construía esta ditadura, Paul Biya voltou para Camarões em 1962 com seu diploma francês e uma ambição silenciosa. Biya conseguiu um emprego no governo, trabalhando diretamente para o presidente Ahidjo. E aqui está onde a genialidade de Biya começou a se revelar. Enquanto outros ao redor de Ahidjo competiam abertamente pelo poder, Biya fez o oposto. Ele se tornou o homem mais discreto da sala, nunca ameaçador, sempre leal, sempre eficiente. Ahidjo confiou nele completamente. Ao longo dos anos, Biya subiu na hierarquia. Chefe de gabinete, secretário-geral da presidência, ministro de Estado. E em 1975, Ahidjo nomeou Biya como primeiro-ministro. Neste momento, Biya era o sucessor constitucional de Ahidjo. Mas havia um problema. Ahidjo não tinha planos de ir a lugar nenhum. Ele queria governar para sempre. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em novembro de 1982, Ahidjo anunciou sua renúncia por razões de saúde. O país ficou chocado. E de repente, Paul Biya, o homem silencioso que ninguém realmente conhecia, tornou-se presidente de Camarões. Mas Ahidjo tinha um plano. Ele renunciou à presidência,
mas manteve o controle do partido. Ele acreditava que Biya seria seu boneco, que ele, Arrídio, continuaria governando dos bastidores enquanto descansava e se tratava. Afinal, Biya sempre havia sido tão dócil, tão obediente. Arrídio subestimou gravemente o homem que ele havia criado, porque assim que Paul Biya colocou as mãos no poder real, ele revelou quem realmente era. Em junho de 1983, apenas alguns meses depois de assumir, Biya reorganizou todo o gabinete sem consultar Arrídio. O ex-presidente ficou furioso. Como ousava seu boneco agir sozinho? Em agosto de 1983, houve uma tentativa de golpe contra Biya. Muitos suspeitaram que Arrídio estava por trás. O golpe falhou, e Arrídio fugiu para o exílio na França, onde ele morreria anos depois, nunca mais pisando em Camarões. Biya, então, convocou um congresso partidário de emergência e se elegeu presidente do partido. Ele convocou eleições presidenciais antecipadas em janeiro de 1984 e venceu. Agora, Biya não era mais o presidente de Arrídio. Ele era seu próprio presidente, mas a história estava longe de terminar. Em abril de 1984, aconteceu um dos eventos mais sangrentos da história de Camarões. E este evento transformaria Paul Biya de um líder cauteloso em um ditador paranoico. Lembra da guarda republicana que Arrídio havia criado para protegê-lo? Eram soldados de elite, principalmente do norte do país, a região de Arrídio. Biya anunciou que iria rotacionar esta guarda, e os guardas não gostaram. Em 6 de abril de 1984, a guarda republicana cercou o palácio presidencial com tanques e fogo pesado. Eles ocuparam o aeroporto de Yaoundé e capturaram a estação de rádio nacional. Paul Biya estava preso dentro do palácio, tanques do lado de fora, soldados atirando. Este era o momento da verdade. Biya poderia morrer ali mesmo, mas os rebeldes cometeram um erro crucial. Por um truque dos gerentes da rádio, a transmissão do golpe só foi ouvida em Yaoundé, não no resto do país. E enquanto Biya se escondia no bunker do palácio, ele conseguiu se comunicar com as forças armadas leais. Em 2 dias, o golpe foi esmagado, mas os rebeldes continuaram lutando por 3 dias. As ruas de Yaoundé se transformaram em uma zona de guerra. Soldados atirando uns nos outros, civis se escondendo debaixo das camas. Quando tudo acabou em 9 de abril, mais de 1000 pessoas estavam mortas, a maioria civis pegos no fogo cruzado. Paul Biya emergiu do bunker, agarrado ao poder por um fio. Mas algo mudou nele naquele dia. O homem que havia se escondido sob móveis para evitar ser baleado por seus próprios soldados nunca mais seria o mesmo. A partir daquele momento, Biya se tornou obcecado com controle total. Aparições públicas não planejadas tornaram-se raras. Quando a comitiva de Biya passava pelas ruas da capital, as multidões eram mantidas à distância. E Biya começou a construir um sistema tão eficiente de controle que ele governa Camarões até hoje sem praticamente aparecer. Então, como exatamente Paul Biya capturou Camarões? A resposta está em 3 pilares: controle institucional, lealdade comprada e medo estratégico. Primeiro, o controle institucional. Biya não deixou uma única instituição fora de seu alcance. A mídia, cooptada ou neutralizada. Os tribunais, dominados por seus indicados. A comissão eleitoral, sob seu controle. O Senado de Camarões tem 100 assentos. Biya nomeia pessoalmente 30 deles. E dos 70 restantes eleitos indiretamente, 94 dos 100 senadores são afiliados ao partido de Biya, o CPDM. Na Assembleia Nacional, o CPDM detém 152 dos 186 assentos. A Suprema Corte, todos os 15 juízes são nomeados por Biya, que também é presidente do Conselho Superior da Magistratura. Todos os 10 governadores regionais,
nomeados por Biya. Os 58 oficiais divisionais superiores, nomeados por Biya. Os 360 oficiais divisionais, todos nomeados por Biya. Até os chefes tradicionais, figuras respeitadas nas comunidades rurais, foram capturados. Biya concede-lhes medalhas nacionais, incentivos financeiros, veículos, habitação, e em troca, eles fazem campanha para o CPDM e pressionam os aldeões a votar no partido governante. Segundo pilar, lealdade comprada. Em Camarões, a lealdade é a moeda de sobrevivência. Todo grande contrato governamental, cada nomeação-chave, cada promoção passa pelo partido de Biya. Para qualquer pessoa no sistema, a lealdade a Paul Biya não é opcional. É como você mantém seu emprego, sua influência, seu sustento. E para aqueles no topo, as recompensas são obscenas. Terceiro pilar, medo estratégico. Biya aprendeu com a tentativa de golpe de 1984. Ele investiu pesadamente nas Forças Armadas, criando múltiplas divisões e colocando pessoas leais no topo. Ele fez um acordo com o governo israelense para treinar sua guarda presidencial. Ele comprou armas estrangeiras, expandiu e melhorou muito a força aérea. E ele garantiu que qualquer dissidência seria esmagada rapidamente. Quando, no final dos anos 1980, um movimento pela democracia multipartidária começou a varrer a África, Camarões não ficou imune. Em 1989, um advogado chamado Yondo Black formou um novo partido político. Biya o prendeu imediatamente, acusando-o de desestabilizar o governo. Em maio de 1990, outro líder da oposição, John Fruindi, formou a Frente Social Democrática. A primeira manifestação pública do partido foi violentamente reprimida. Entre 4 e 12 pessoas foram mortas, mas a oposição não desistiu. Em junho de 1991, a oposição declarou uma greve geral em massa em todo Camarões, sob o nome Operação Cidade Fantasma. O objetivo era paralisar a economia nacional e forçar o governo a acabar com o regime de Biya. Mas Biya estava preparado. Ele lançou uma campanha brutal. Militares foram destacados para 7 das 10 províncias. Durante meses, usaram força excessiva contra manifestantes. Simultaneamente, o governo lançou uma repressão generalizada à imprensa. Jornais independentes foram confiscados. Dezenas de jornalistas foram presos. Em outubro de 1991, a greve começou a pesar muito sobre as forças da oposição. As empresas não conseguiam sobreviver financeiramente. As pessoas estavam lutando sem acesso a bens e serviços. E Biya tinha ajuda do exterior. A França perdoou parte da dívida de Camarões e organizou 2 vezes para que funcionários do governo recebessem pagamento atrasado. O FMI enviou milhões de dólares para reestruturação econômica. Com este apoio financeiro, Biya sobreviveu. Em outubro de 1992, foram realizadas eleições presidenciais. Após uma campanha marcada por intimidação, violência, fraude e irregularidades eleitorais, Biya venceu com apenas 40% dos votos. Seus 2 principais oponentes, que juntos conquistaram 55%, dividiram o voto da oposição, permitindo que Biya reivindicasse a vitória. E esta seria a receita para o futuro, manter a oposição dividida. Mas Biya não parou por aí. Ele queria mais. Em 1996, a Constituição foi revisada para dar ao presidente mais poderes e estender o mandato presidencial. O movimento mais ambicioso de todos veio em 2006, quando Paul Biya aboliu os limites de mandato presidencial. Esta emenda constitucional permitiu-lhe concorrer indefinidamente com mandatos de 7 anos. Isto desencadeou protestos em massa, particularmente violentos em cidades como Douala, que foram fortemente reprimidos com dezenas de mortos. E enquanto Biya
permanecia obcecado em ficar no poder indefinidamente, uma crise estava se formando nas regiões anglófonas do país. Desde a independência, a população anglófona de Camarões tem protestado contra o que percebe como discriminação econômica e institucional, marginalização e desigualdade nas nomeações públicas. Em outubro de 2016, advogados anglófonos entraram em greve protestando contra a nomeação de magistrados francófonos que não falavam inglês para presidir tribunais em regiões anglófonas. Durante manifestações pacíficas em Bamenda e Buea, os advogados foram maltratados pelas forças de segurança. Os professores logo se juntaram à greve, exigindo que o governo parasse de designar professores francófonos para escolas anglófonas. Este protesto escalou para confrontos armados entre grupos separatistas e o Exército Nacional. De acordo com relatórios, o conflito matou entre 6.000 e mais de 12.000 pessoas e deslocou mais de 500 mil desde que a luta estourou em 2017. Civis, especialmente funcionários públicos e líderes tradicionais, têm sido alvos frequentes de ambos os lados. Esta é uma crise em andamento que continua até hoje. E Paul Biya? Ele tem feito muito pouco para resolver. Mas aqui está a reviravolta mais chocante de todas. Enquanto Camarões sangra, enquanto seu povo sofre, Paul Biya governa de longe. Segundo uma investigação do projeto de reportagem de crime organizado e corrupção, Biya passou pelo menos 4 anos e meio de seus primeiros 35 anos não cargo em viagens privadas ao exterior. Ele prefere passar grande parte dessas viagens no hotel 5 estrelas Intercontinental em Genebra, que oferece piscina e vistas deslumbrantes do Lago de Genebra e dos Alpes. Mas ele não viaja sozinho. Sua esposa Chantal o acompanha em quase todas as viagens, assim como uma comitiva de até 50 pessoas, incluindo ministros, guarda-costas, mordomos e vários outros funcionários. De acordo com cálculos conservadores, a conta total do hotel de Biya e seus colegas para uma estadia no Intercontinental chega a cerca de $40 mil por dia. A esse ritmo, o custo de todas as viagens privadas do presidente, que totalizam 1.645 dias, somaria cerca de $65 milhões apenas em seus primeiros 35 anos no cargo. E isto não inclui comida, entretenimento e aluguel de avião particular. Quando Paul Biya viaja, ele viaja com estilo. Relatórios afirmam que o presidente tentou comprar um jato particular em 2004, mas sua equipe de alguma forma conseguiu economizar no negócio, levando à compra de um avião defeituoso coberto por uma camada fresca de tinta que quase caiu em seu primeiro voo. Desde então, Biya aluga pelo menos vários aviões particulares. Faturas de 2010 mostram que o gabinete civil foi cobrado quase $855 mil por uma viagem de ida e volta para 50 passageiros de Yaoundé a Genebra e de volta. Outras faturas mostram que em 2013 o avião foi mantido em espera por 2 semanas a um custo diário de quase $157 mil. A esse ritmo, o custo dos voos de Biya em seus primeiros 35 anos no cargo poderia somar pelo menos $117 milhões. Isto é absolutamente ridículo para um país lutando contra a pobreza. De acordo com as Nações Unidas, mais de 55% dos camaroneses vivem na pobreza. E isto nos traz ao momento mais dramático de toda esta história. Em 2024, veio o golpe mais chocante de todos. A filha de Paul Biya, Brenda Biya, foi ao TikTok e pediu aos camaroneses que não votassem em seu pai nas eleições que se aproximavam. Ela denunciou a pobreza, o desemprego e o esgotamento que veio de décadas de estagnação. O partido governante tentou minimizar quase imediatamente. Membros seniores do CPDM descartaram Brenda Biya como irrelevante.
dizendo que ela era apenas uma jovem vivendo confortavelmente na Suíça, muito distante da vida em Camarões. Mas o dano estava feito. Pela primeira vez, alguém da própria família de Bia quebrou o silêncio. E isto levanta a pergunta: se nem sua própria filha acredita nele, por que o povo camaronês deveria? E então chegou o dia. Em 12 de outubro de 2025, Camarões foi às urnas. Paul Biya, com 92 anos, estava oficialmente na disputa por seu 8º mandato presidencial. Se vencer, ele governará até 2032, quando terá 99 anos de idade. Deixe isso afundar. 99 anos. Um homem que poderia governar até quase completar um século de vida. Mas aqui está o detalhe mais surreal de todos. Durante toda a campanha eleitoral de 2025, Paul Biya não apareceu, nenhuma vez. Enquanto 11 candidatos da oposição faziam comícios, davam entrevistas, percorriam o país, o presidente em exercício estava em Genebra, no seu hotel de 5 estrelas favorito, governando por ausência, uma campanha sem candidato. E ainda assim, ninguém duvidava do resultado. E quanto a Maurice Kamto, o homem que desafiou Biya em 2018 e se declarou vencedor? O homem que foi preso e libertado, mas nunca silenciado? Kamto é um professor de direito e advogado, fundador do movimento Renascimento de Camarões da oposição. Na eleição presidencial camaronesa de 2018, Kamto concorreu como candidato presidencial. O presidente Paul Biya supostamente venceu aquela eleição, apesar de um processo de resultado ferozmente contestado. Kamto foi declarado vice-campeão pelo tribunal e teria recebido apenas 14% dos votos. Quando Kamto desafiou os resultados oficiais e se declarou o vencedor daquela eleição, ele foi colocado sob vigilância pesada pelo regime. Em 26 de janeiro de 2019, Maurice Kamto e 200 de seus apoiadores foram presos e trancados em uma prisão de segurança máxima em Yaoundé, Camarões. Ele foi libertado mais tarde em 5 de outubro de 2019, junto com outros líderes de seu partido. Mas essa intimidação persistiu desde então. Bem, em julho de 2025, a Comissão Eleitoral de Camarões rejeitou sua candidatura. A alegação? Questões técnicas. O partido pelo qual ele tentou concorrer já havia apresentado outro candidato. Kamto apelou ao Conselho Constitucional. Em 5 de agosto de 2025, o Conselho manteve a exclusão. O principal opositor de Paul Biya foi oficialmente impedido de concorrer. A Human Rights Watch não perdeu tempo condenando a decisão. Eles disseram que a comissão eleitoral levantou dúvidas sobre uma eleição antes mesmo dos votos serem depositados. Outros partidos haviam apresentado múltiplos candidatos sem problemas. Mas Kamto foi bloqueado. E isto nos diz tudo sobre como o sistema de Biya funciona. Você não elimina seus oponentes na urna. Você os elimina muito antes disso. Dos 11 candidatos que enfrentaram Biya, nenhum tinha o reconhecimento nacional de Maurice Kamto. Nenhum tinha sua experiência de ter quase vencido em 2018. A oposição mais uma vez estava fragmentada, dividida, enfraquecida. Exatamente como Biya sempre planejou. Com Kamto fora e 11 candidatos dividindo os votos de protesto, o caminho estava aberto. E este é o sistema de Biya em sua forma mais pura. Você não precisa fazer campanha quando já controlou o resultado antes do jogo começar. E enquanto Paul Biya estava em Genebra, enquanto a farsa eleitoral se desenrolava, a crise anglófona continuava sangrando. Em outubro de 2025, quando os camaroneses foram às urnas, separatistas nas regiões anglófonas continuavam em guerra com o governo. Mais de 6.000 mortos, 500 mil de deslocados, escolas fechadas, vilas queimadas. E o homem que deveria resolver esta crise? Ele estava a milhares de quilômetros de distância,
em um hotel de luxo. Este ano, 2025, viu grandes rachaduras aparecerem dentro das próprias fileiras de Paul Biya. Alguns de seus leais de longa data agora estão se afastando do sistema que ajudaram a construir. Entre os desertores mais notáveis estão Issa Tiroma Bakari, o ex-ministro do Emprego que renunciou em junho, e Belo Bouba Maigari, o atual ministro do Turismo, e um peso pesado do norte que serviu como primeiro-ministro em 1982. Estes não são forasteiros. Estes homens ajudaram a construir o sistema que agora estão criticando. Mas mesmo com essas deserções de alto perfil, homens que conhecem a máquina do poder por dentro e que representam regiões-chave no norte, ainda não há unidade entre a oposição de Camarões. Nenhuma mensagem compartilhada, nenhum candidato único capaz de transformar a frustração pública em um movimento real. Belo Bouba recusou-se a se juntar a qualquer coalizão. Outras figuras da oposição estão conduzindo suas próprias campanhas, dividindo o voto mais uma vez. Analistas políticos em Camarões resumiram melhor. Neste país, os resultados eleitorais raramente são uma surpresa. Todo mundo sabe como termina antes do primeiro voto ser lançado. E então, quando o resultado já é conhecido, a campanha se torna outra coisa inteiramente. Ela se transforma em teatro. Enquanto preparamos este vídeo, os resultados oficiais ainda não foram anunciados. Mas em Camarões, ninguém está esperando uma surpresa. Todo mundo já sabe como termina. Paul Biya vencerá seu 8º mandato. Ele governará até 2032. E se sobreviver até o fim do mandato, terá governado Camarões por 50 anos. 50 anos, metade de um século, sob o comando de um único homem. Isto não é democracia, isto não é liderança, isto é captura total de um Estado. E a tragédia não é apenas que Paul Biya vencerá novamente. A tragédia é que o principal opositor foi impedido de concorrer. A tragédia é que o presidente nem precisou fazer campanha. A tragédia é que, enquanto discutimos esta farsa eleitoral, pessoas reais estão morrendo na crise anglófona que ele se recusa a resolver. Esta é a história de como Paul Biya capturou Camarões. Um homem que passou 4 décadas construindo um sistema tão perfeito de controle que ele governa sem aparecer. Um homem cuja própria filha o traiu publicamente, mas que ainda não pode ser removido. Um homem que passou mais tempo em hotéis de luxo em Genebra do que governando seu próprio país. Um homem que sobreviveu a 3 tentativas de golpe, reprimiu violentamente a dissidência e transformou cada instituição em Camarões em uma extensão de sua vontade. Paul Biya não é apenas o presidente mais velho do mundo em exercício. Ele é o 2º líder não monarca com mais tempo no poder em todo o planeta, perdendo apenas para Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial. Quando ele assumiu o poder em 1982, a internet não existia. Não havia telefones celulares. A Guerra Fria ainda estava em andamento. Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos. E enquanto o mundo mudou completamente, enquanto gerações nasceram e cresceram, Paul Biya permaneceu, imóvel, inamovível, um monumento vivo à captura de Estado. A história de Paul Biya é um aviso sobre o que acontece quando instituições são capturadas, quando a oposição é dividida, quando potências estrangeiras priorizam estabilidade sobre democracia. É um aviso sobre como ditaduras modernas não precisam de tanques nas ruas. Elas precisam apenas de controle institucional, lealdade comprada e medo estratégico. E, acima de tudo, elas precisam de uma oposição dividida. Se há uma lição para levar desta história, é esta: a divisão mata movimentos. A unidade constrói nações. E enquanto a oposição de Camarões permanecer fragmentada, enquanto líderes como Maurice Kamto continuarem sendo bloqueados do sistema, Paul Biya permanecerá. Não porque ele é amado,
não porque ele é eficaz, mas porque ele construiu um sistema tão perfeito que funciona sem ele mesmo estar presente. E aqui está a parte mais triste. O povo camaronês merece melhor. Eles merecem um líder que realmente se preocupa com eles, que não gasta milhões em viagens privadas, enquanto mais da metade da população vive na pobreza, que não governa por medo e intimidação, que não prende jornalistas e líderes da oposição, que não permite que uma crise anglófona sangre por anos sem resolução. Mas enquanto a oposição permanecer dividida, enquanto os líderes africanos e potências estrangeiras como a França continuarem apoiando Biya, nada mudará. A pergunta que fica é: quanto tempo mais? Quanto tempo o povo camaronês terá que esperar pela liberdade? Quanto tempo mais Paul Biya permanecerá agarrado ao poder? E se você chegou até aqui, você viu como um único homem pode sequestrar uma nação inteira por 4 décadas. Se essa história te impactou, se ela abriu seus olhos para as realidades do poder na África, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E não esqueça de se inscrever no Legado Africano, porque continuaremos trazendo as histórias que ninguém mais ousa contar. Obrigado por assistir. Até a próxima.